E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô num lugar diferente porque tá impossível gravar na minha vizinhança hoje. Eu acho que eles resolveram compartilhar um pouquinho do gosto musical deles e aí tá muito barulho. Então hoje vai ser dentro do meu carro a conversa. Eu sinto que nas últimas décadas, por assim dizer, a falta de confiança ela acabou aumentando demais. E eu acredito que seja algo geral, é algo que muita gente sente dentro da sociedade. E existem várias camadas dentro disso. A primeira delas que a gente pode elencar é a exposição ao excesso de informações. Ou seja, antigamente as informações elas demoravam mais para chegar, eu sinto que elas tinham um certo atraso e até mesmo quando a gente recebia alguma notícia, aquilo já tinha passado, querendo ou não era tão contundente, tão relevante essa informação e a gente acabava deixando passar. Hoje em dia a gente tem informação em excesso, chega o tempo todo, tem câmeras o tempo todo, em todo lugar, a gente percebe o erro dos outros o tempo inteiro. E a gente sabe que o ser humano ele é um ser errante, por assim dizer. Ao longo dessas décadas, a gente percebe o quanto mais errante a gente é como ser humano. E isso gera uma sensação de que tá todo mundo errado o tempo todo, é difícil de confiar nas pessoas. E mesmo que o mundo sempre foi mundo e a gente sabe que as coisas são difíceis dentro de uma sociedade, né? Outro ponto que a gente pode listar é a crescente competição que tem acontecido dentro da sociedade, esse individualismo em que cada um se isola na sua própria bolha e quer vencer o tempo inteiro, quer conquistar algo o tempo inteiro. E a sociedade, ela foi ficando mais competitiva, por assim dizer. Não só no mercado, mas a gente quer se destacar, a gente quer ser o melhor em tudo. É sempre o eu, o individual que se prevalece. E não só esse aumento do custo de vida, das coisas que aumentaram ao longo do tempo, mas eu sinto que hoje em dia é muito aquele slogan: quem não corre, dança. Então, se você não está preparado, você vai ficar para trás. E, infelizmente, é uma pré-noção, é uma noção muito falha, muito errônea que a gente leva, e às vezes sem perceber isso. Mas é triste ver que a gente vê o outro como um certo adversário, alguém a ser vencido, e não alguém que também está tentando conquistar as coisas, e a gente pode caminhar junto nesse ponto. Isso mina a confiança dos outros, porque a ideia de cuidar do outro ela vai sendo deixada para trás, vai sendo esquecida essa essência, né? Meu Deus, eu vou morrer de calor. Outra coisa que nós podemos elencar é o excesso de traumas. E quanto mais a gente vive, mais a gente se machuca, mais a gente tá fadado a ter cicatrizes que, querendo ou não, qualquer coisa que o outro vai fazer, a gente desconfia com medo de ter novas cicatrizes. E isso acaba afastando as outras pessoas da gente, porque é uma forma de defesa, é um mecanismo em que a gente
acaba criando para que não ocorram outros episódios, outros traumas, né? E aí, para se proteger, a gente levanta muros, a gente se isola, a gente fecha o nosso coração com medo, simplesmente com medo do que o outro pode fazer, porque na menor das intenções, alguém um dia nos decepcionou, a gente acaba se esquecendo que o outro também falha, né? Um outro ponto muito importante são esses vínculos mais superficiais que as redes sociais criaram. Todo mundo tá bem o tempo inteiro nas redes sociais. A gente sempre tá o tempo todo conectado. A gente tá logado o tempo inteiro. E eu sinto que é totalmente o contrário. Quanto mais a gente se sente logado, quanto mais a gente se sente conectado, mais a gente está desconectado do outro. Porque a gente acha que existe algo na vida dele de uma maneira feliz ou que ele sempre compartilha nas telas, mas é totalmente diferente. A gente acha que a gente conhece o outro, a gente acha que a gente sabe da vida dele por meio das redes sociais e esquece de perguntar no dia a dia quando a gente se encontra com outra pessoa, como é que você tá, o que você tem sentido. E essa confiança, ela precisa de um tempo, esse tempo presencial mesmo, esse tempo tete a tete, olho no olho. E tem faltado isso, porque se você tem muita informação da vida do outro, você não vai perguntar o que ele está sentindo. E ultimamente eu fiz um teste comigo mesmo de ficar um tempo sem rede social. Eu praticamente já estou há quase 20 dias sem Instagram, que é a rede social que a gente tem usado mais. E confesso que tem sido muito bom, tem sido libertador, porque é uma rede que ela te enche de informação, ela te enche de ansiedade. E a gente não percebe quando tá no dia a dia isso, né? E fica um pouco mais difícil de se entender dentro da sociedade. E a gente acaba perdendo também a confiança nas coisas que a gente enxerga no dia a dia. De coisas que a gente possa tatear, possa tocar e fica mais superficial a rede social dentro da nossa vida. Outro ponto que eu sinto também é a falta de referências sólidas. Puxando também o gancho das redes sociais, a gente tem essas pessoas que não só criam conteúdos, mas eles são influencers e eles acabam te vendendo uma imagem de vida, de como viver, de compra, de conquista, que são totalmente diferentes da nossa vivência, do dia a dia. E a gente acaba acreditando numa ilusão muito grande de que é fácil obter as coisas. E muitas vezes, quando a gente consegue ter aquilo, a gente acaba descartando muito fácil ou não entende o motivo de querer aquilo. Quando a gente acaba alcançando alguma coisa, você nem sabe o que fazer. É igual um cachorro quando consegue chegar no carro que ele queria correr atrás. E aí ele fala, e agora? O que eu vou fazer com isso daqui? E essa falta de referência, ela acaba tornando um pouco mais frágil as relações, porque você não tem em quem se espelhar. Antigamente nós tínhamos professores, vizinhos, pessoas em que a gente podia se espelhar e até mesmo acreditar que a gente podia se tornar alguém como aquele ser de referência que está ali no dia a dia, né, que a gente enxerga. Hoje em dia a gente quer se espelhar em pessoas que a gente nem conhece, que a gente vê longe e vive como um telespectador. Essa é a verdade. E a base disso tudo, ela fica balançada, né? E aí a gente se pergunta, será que essa confiança ela ainda pode ser restaurada? Será que ainda vale confiar no outro? Eu acredito que sim. Eu acredito que, como sociedade... Tá difícil hoje, cara.
E quando a gente acha uma pessoa que é íntegra, que é confiável, a gente deve guardar essa pessoa e nutrir nela o que há de melhor. Porque essa pessoa vale ouro. E cabe a nós sair um pouco desse mundo de ilusão que as redes sociais elas vendem e tentar achar uma forma real de cultivar as outras pessoas. De também se mostrar ser humano, se mostrar errante, por assim dizer. Porque nós somos essa constante tentativa de acerto. Nós somos essa grande junção de muitas coisas boas, mas também de muitas coisas ruins. Mas nunca devemos deixar de acreditar na força do ser humano. Até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, fortalece e compartilha com um amigo seu, alguém que você confia, e fala pra ele: eu confio em você. Até mais.